A fluidez da prata acabou. Agora, a realidade é forjada no Código de Ferro. Bem-vindos ao episódio 04. Soberania não é um pedido, é uma blindagem. Vamos abrir os arquivos de aço desta civilização. A prata foi o aviso. O ferro, naquele dia, foi a sentença. Lívia Kepler surgiu na tela com o olhar firme de quem já tinha visto impérios desmoronarem por dentro. Sua voz não era elevada, mas cada palavra caía com o peso de uma lâmina. Ela dizia que a civilização não se sustentava por ideias bonitas, e sim por estruturas duras, por máquinas, cabos, concreto e medo bem distribuído. No centro de controle de Orbis Fantasia, Mara, a analista de redes, acompanhava os mapas vivos que tremiam como se respirassem. As rotas de comércio que antes pareciam fluidas agora estavam cercadas por linhas vermelhas. Cada linha era uma fronteira. Cada fronteira, uma ameaça. Cada ameaça, uma desculpa para endurecer ainda mais o mundo. Do outro lado da sala, o engenheiro Ivo mantinha as mãos sujas de graxa sobre uma mesa de ferro aberta. Ele conhecia os servidores pelo som, como um ferreiro reconhece o golpe certo no metal quente. Para ele, a nova ordem global não era uma teoria, mas um ruído constante de portões sendo fechados, sistemas sendo isolados e países erguendo seus próprios muros digitais. Lívia explicou que o ferro não seduz como a prata. O ferro obriga. Ele funda cidades, sustenta torres, protege bunkers e transforma a soberania em uma operação de resistência. O que antes era um mundo conectado por promessas agora se partia em blocos fechados, redomas rivais, castelos de silício protegidos por aço. Mara então percebeu o verdadeiro problema. Quanto mais forte era a blindagem, mais caro se tornava mantê-la. Cada atualização exigia vigilância. Cada barreira exigia energia. Cada ato de defesa criava uma nova linha de conflito. O ferro, que nascia para conter o caos, também o alimentava. Foi Ivo quem encontrou a falha. No coração do sistema havia um núcleo antigo, importado de uma era em que confiança ainda parecia possível. A peça estava oxidada, mas não quebrada. Se ele desligasse o módulo principal, todo o bloco perderia a comunicação interna por minutos. Se não desligasse, o ataque externo atravessaria a última defesa. Lívia observava em silêncio. Ela sabia que o instante decisivo sempre parecia pequeno demais para tanta consequência. No painel, os indicadores oscilaram. O castelo de metal resistia, mas rangia como se tivesse consciência do próprio peso. Ivo puxou a alavanca. A cidade mergulhou em um silêncio abrupto, e por um segundo pareceu que nada existia além das paredes, do aço e da respiração contida de quem ainda estava vivo. Os centros de dados respiravam como fortalezas. Atrás das paredes blindadas, fileiras de servidores piscavam em silêncio, enquanto tubos de refrigeração levavam frio até o coração das máquinas. Para muitos, aquilo parecia apenas infraestrutura. Para Lívia Kepler, era a nova geografia do poder. No ano de 2026, a soberania não era mais um conceito abstrato. Era cabo, carcaça, ventilação, chave de acesso e manutenção. Quem controlava o hardware controlava a continuidade da vida conectada. Quem podia cortar a energia, bloquear o sinal ou fechar o acesso físico determinava quem falava, quem trabalhava e quem desaparecia do sistema. Lívia, analista do Orbis Fantasia, atravessava corredores de concreto ouvindo o zumbido contínuo das máquinas. As luzes de alerta tingiam tudo de vermelho, e o brilho das antigas interfaces prateadas havia sido substituído por um cinza duro, quase militar. Ela sabia que a mudança não era só estética. O mundo havia trocado a ilusão da fluidez pela disciplina da contenção. Ao seu lado caminhava Thomas, um operador veterano com mãos marcadas por anos de ajuste fino em painéis, fusíveis e travas. Ele não falava como um teórico,
e sim como alguém que já tinha visto um apagão transformar cidades inteiras em ruínas digitais. Para ele, liberdade sem manutenção era apenas uma promessa frágil. No centro de comando, um alarme curto interrompeu a rotina. Um trecho da rede externa havia sido isolado. Alguém, do lado de fora, tentará pressionar os sistemas com uma ameaça simples e brutal: cortar o fluxo. Em poucos segundos, a diferença entre usuário e operador tornou-se visível. Os usuários aguardavam respostas. Os operadores já estavam correndo. Livia observou Thomas abrir manualmente um compartimento de emergência e religar a matriz secundária. Não havia glamour naquele gesto, só precisão. Ferro, resistência e decisão. A máquina hesitou, depois voltou a pulsar. Naquele instante, ela compreendeu o sentido do código de ferro: não bastava acessar o mundo. Era preciso sustentar o mundo com as próprias mãos. Mas a vitória foi parcial. No painel principal surgiu um aviso mais grave, vindo de uma camada abaixo da infraestrutura visível. O desligamento havia sido apenas um teste. Alguém estava preparando uma ruptura maior, silenciosa e inteligente, capaz de transformar a blindagem em prisão. Livia respirou fundo. Se a prata era o espelho das promessas, o ferro era a prova. Protegia, mas também exigia disciplina. Defendia, mas cobrava um preço. E, diante daquele inverno de aço, ela entendeu que a soberania não seria concedida por discursos nem por interfaces elegantes. Seria construída em lugares apertados, sujos de graxa, entre cabos, chaves e decisões irreversíveis. Quando as sirenes cessaram, o centro de comando permaneceu de pé. Do lado de fora, a ameaça continuava. Do lado de dentro, nascia uma nova convicção. Livia ajustou o casaco, olhou para a fileira de servidores e disse que a próxima etapa começava ali, onde a resistência se tornava método. Eu sou Livia Kepler. Isto é o Orbis Fantasia. E no inverno de ferro, só sobrevive quem aprende a operar o núcleo. O gume da realidade corta fundo. Deixe seu like, inscreva-se no Orbis Fantasia e trave sua posição. O sistema está observando.